Paula, embora ela discuta coisas da didática da matemática, mas a Ana Paula é psicóloga de formação e possui mestrado na área de psicologia cognitiva, né? Isso, Ana? Estava tentando entrar no seu lado só para confirmar, né? Mas acabei esquecendo. E ela é doutora na área de educação, né? E a Ana Paula também é professora do Departamento de Educação, né, da Rural, e professora do Programa de Ensino das Ciências. Foi minha professora durante o mestrado. Eu tive a imensa satisfação de tê-la na minha banca de qualificação e de defesa, né, gente? Então, assim, Ana Paula, quando se fala de contrato didático, é o que eu falo para todo mundo, né? Se você quer discutir contrato didático, o texto base que você tem que ler é realmente o texto de Ana Paula. Então, eu li muito os textos de Ana Paula, porque eu trabalhei com contrato didático na minha dissertação, e ela sabe de toda a admiração que eu tenho por ela, assim, enquanto profissional, quanto que ela me ajudou nessa trajetória. E, como eu falo, né, gente, hoje a gente está sendo agraciado com essa fala de Ana. Então, a gente convidou ela para ela falar um pouquinho, né, discutir um pouco sobre o contrato didático, sobre essa questão mais teórica, mais, como eu posso dizer, mais conceitual, né. Então, Ana, mais uma vez, muito obrigada, né, por ter aceito o convite de estar conosco essa noite. Eu estou, assim, muito feliz, porque a senhora é minha ídola acadêmica, né, minha referência teórica. Então, tá podendo dividir essa noite, assim, professora, essa noite de discussão é, sem dúvida, um imenso prazer. Então, em nome de todos que constituem o GPEM, né, eu dou as boas-vindas à senhora e agradeço de coração por ter aceito esse convite. Obrigada, Kessia. Eu queria só que você explicasse um pouquinho, antes de eu começar a falar, explicasse um pouquinho como é que vai ser a dinâmica, assim, quanto tempo eu vou falar, quanto tempo vocês, depois a gente tem para o debate, para eu não me estender demais, por exemplo, na fala, e perder o momento do debate, que muitas vezes é o momento mais rico dessa conversa. Ana, como, assim, os nossos encontros, né, eu sempre gosto de iniciar às 8h30, ou 6h30, né, e ir até umas 8 horas, 8 e pouquinho, no máximo, porque eu acho que se a gente passar, né, como é à noite também, fica muito longo. Então, a gente fica com essa média de 1h30, né? Então, assim, a fala, eu acho que fica, assim, a seu critério, né? O quanto que a senhora quiser falar e a gente vai discutindo, e no final, deixa esse tempinho, um tempinho para perguntas. Ótimo. Pronto, então vamos fazer assim. Eu nem sei se é melhor eu falar logo tudo e depois a gente parte para as perguntas, ou se vocês podem interferir. Às vezes, quando você pergunta e eu paro, aí termina que fica mais longo ainda, né? Então, talvez seja melhor guardar o final. Mas, dependendo da própria dinâmica da noite, de repente as perguntas podem aparecer ao longo da conversa também. Eu queria começar dizendo que a admiração é recíproca, o carinho é recíproco, Kessia sabe disso. Para mim, foi também uma honra participar da qualificação dela, participar da defesa de dissertação dela, de uma dissertação que eu não tenho a menor dúvida em dizer que foi uma das melhores dissertações que eu vi recentemente, assim, pela seriedade com que ela conduziu o trabalho, pela contribuição que o trabalho dela traz. Então, foi uma dissertação assim, muito, muito séria, uma dissertação que eu acho que quem quer aprender como é que se faz uma dissertação valeria a pena ler, porque é uma dissertação que você vê todo o cuidado teórico, metodológico, analítico. Então, eu queria começar retribuindo Obrigada, Ana. esse carinho, dizer a vocês assim que é muito bom, eu gosto muito desse espaço de conversa e acho que, apesar de tudo de ruim que a pandemia nos trouxe, né? Ontem a gente teve a morte de Paulo Gustavo, que foi uma coisa muito triste, porque eu acho que, ainda mais quando a gente pensa que é a morte de alguém que nos fazia rir, né? Então, diante desse cenário que a gente tem tão pouca coisa para rir, quando vai embora alguém que nos fazia rir, isso é uma tristeza a mais, né, no nosso dia a dia. Então, eu queria começar, participei de uma banca de Vladimir, que foi o orientador de Pérsia, e ele começou
abriu os trabalhos da banca falando sobre esse momento atual que nós estamos vivendo, e aí eu disse a ele que todo lugar que eu participasse agora, eu começaria também abrindo desse jeito, falando do momento, do dificílimo momento que nós estamos enfrentando no mundo, e particularmente quando a gente ultrapassa a soma de 400 mil mortes pelo Covid. Então, na atualidade, a maior causa de mortes no nosso país. E isso é muito triste, porque tanto diretamente, né, pela infecção mesmo do vírus, quanto os AVCs e os infartos que estão acontecendo atualmente, boa parte deles, de mortes por AVC e infarto, tem a ver com Covid, com sintomas que não são aparentes, mas que terminam causando esse tipo de morte também. Então, na verdade, quando a gente fala de mais de 400 mil mortes, a gente ainda está falando possivelmente de uma subnotificação. E, junto com isso, a certeza de que a ciência é o caminho, que nós precisamos defender a ciência, porque a ciência salva vidas. E aí a gente também está vivendo num momento de negação da ciência, um momento de corte de verbas, de corte de bolsas. Então, quando a gente tem um espaço como esse de hoje, esse espaço é um espaço de resistência. É um espaço científico, mas é também um espaço político de resistência e de reafirmação de tudo que a gente acredita. Nós acreditamos na ciência, nós acreditamos nas ciências da educação e do ensino, nós acreditamos que muito do que o ensino brasileiro vem mudando nas últimas décadas, né? Até a década de 80, a gente ainda tinha um currículo que remontava à época mesmo da ditadura militar. Então, quando a gente tem os parâmetros curriculares nacionais, 87, 88, né? 86, 7, 8 por aí, é o primeiro momento em que a gente tem uma tentativa de lançar um olhar sobre o currículo, um novo olhar sobre o currículo, e aí a gente tem, nos parâmetros curriculares nacionais, já o começo da influência dessas perspectivas teóricas, dessas discussões teóricas que têm voltadas para a educação, que têm tomado conta do mundo. E aí agora a gente tem a BNCC, a Base Nacional Curricular Comum, que, muito embora a gente saiba que tanto os parâmetros curriculares como a BNCC são documentos que têm inúmeras fragilidades, mas eles também apontam um avanço, uma tentativa de pensar a educação de uma forma mais atual, de uma forma vinculada aos tantos estudos, a contribuição tamanha que nós tivemos na educação, desde Paulo Freire, passando aí por Emília Ferreiro, passando aí por Lucchesi, por Jussara Hoffmann, por todo o pessoal que discutiu avaliação, passando aí por Zabala, por César Coll e todo o pessoal que vem lá da Espanha, trazendo uma reflexão também muito importante sobre os conteúdos de aprendizagem, e passando também pela didática da matemática, particularmente no campo do ensino de matemática, no campo do currículo voltado para o ensino de matemática. Então, eu gosto sempre de começar situando, eu vou situar bem rapidamente, mas, para mim, eu não tenho como falar do contrato didático de uma forma descontextualizada. Eu só consigo pensar o contrato didático no contexto da didática da matemática. Então, a didática da matemática, ela nasce, ela já começa nos anos 60, a gente pode dizer que anos 60 a gente já começa a ter as primeiras sementes da didática da matemática na França, com os estudos conduzidos por Brousseau, Chevalard, eu queria dizer Bachelard, mas não é Bachelard, porque agora não está me ocorrendo o nome. Ele é do Balachef. E aí a gente tem dois grandes
espaços de reflexão e produção do conhecimento na França, que eram os IREM, os Institutos de Pesquisa no Ensino de Matemática, e os IUFM, os Institutos de Formação Universitária de Mestres, de Professores. Então, esses IUFM eram as nossas universidades de formação de professores, né, os nossos cursos de licenciatura, e aí nos IUFM eles iam formando esses professores que iam trabalhar com a educação pública francesa, porque, diferentemente do que a gente vê no Brasil, na França e em boa parte da Europa, o ensino público é aquele ensino cobiçado por todos, né? Porque é aquele para onde vão os professores mais qualificados, que fazem um concurso em rede nacional, semelhante a um Enem, onde você pode depois ir para onde você, com a nota do Enem, via SISU, você pode fazer universidade em qualquer lugar do país, é mais ou menos assim, era mais ou menos assim que se organizava. E aí os professores dos IUFM eram também, boa parte deles, pesquisadores, né, dos institutos de pesquisa no ensino de matemática, que inicialmente os IBM eles tinham o objetivo de produzir recursos didáticos para o ensino de matemática. Só que aí, para produzir recursos didáticos para o ensino de matemática, eles tinham que olhar para particularmente três aspectos. Os aspectos de natureza epistemológicas, ou seja, a origem do saber, a essência desse saber, então a epistemologia de um dado saber. Eles precisavam olhar também para questões relacionadas ao aluno, como o aluno aprende. Essa era uma pergunta central, porque se eu estou pensando em desenvolver recursos didáticos para o ensino de matemática, por exemplo, para alunos em torno de 12, 13, 14 anos, eu tenho que pensar como os alunos de 12, 13, 14 anos pensam e aprendem. Então, nós temos aí uma pergunta de natureza epistemológica, o que é esse saber, qual a natureza desse saber, quais são as propriedades que caracterizam esse saber que precisam ser apropriadas pelos estudantes. Nós temos uma pergunta de natureza psicológica, cognitiva, que é como os alunos aprendem. E nós temos uma pergunta de natureza didática, como organizar o ensino de forma que os alunos possam aprender. Então, a didática da matemática, eles textualmente pontuam que a opção da didática da matemática é pelo construtivismo. Ou seja, a obra de Piaget já estava sendo bastante divulgada, Piaget de Genebra, né, suíço, mas ele fez grandes estudos na França e ele falava francês, então a comunidade científica francesa teve acesso à obra de Piaget muito cedo. Então, quando Piaget lança as bases do construtivismo, discussão sobre o construtivismo, a didática da matemática se apropria dessa discussão e dessa concepção, e coloca essa concepção no coração dessa ciência. Por que é que eu digo que é ciência? Né? Isso daí eu remeto a Chevallard, quando Chevallard propõe exatamente que a didática nesse sentido da didática da matemática, seria a ciência que vai estudar o ensino de matemática. É aquela ciência que vai se preocupar com levantar questões sobre como organizar o ensino de uma forma adequada, como propor o bom ensino. O bom ensino é uma expressão bem francesa. Eu me lembro que uma vez um professor francês que fala português, o professor Franck Belleman, marido da professora Paula Baltar, ele uma vez foi perguntar meu endereço, eu acho que ele ia me mandar alguma coisa, eu não me lembro agora se era o endereço eletrônico ou o endereço de casa mesmo, e aí ele disse, qual o seu bom endereço? Então, quando ele botou isso, acho que era de casa, porque ele botou no e-mail, qual o seu bom endereço? E aí eu entendi que ele estava traduzindo um pouco do francês, que aí se diria o bon adresse, mas bom no sentido de qual é o seu endereço, ou no sentido do que é adequado.
No francês, eles usam muito isso. Então, quando a gente pensa no bom ensino, é o bom ensino no sentido do ensino que se pode ofertar, no ensino que possa fazer com que os alunos aprendam.